Mateus 24. Mateus 24, nós lemos aqui na palavra introdutória o verso 48, mas eu convido a lermos o primeiro. Aí a gente faz a divisão do que é proposto aqui. Está assim escrito. E tendo Jesus saído do templo, e ao caminhar com os seus discípulos, chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo, que é o templo conhecido, templo de rei Herodes. É o terceiro templo constituído por ele. Ele, entretanto, lhe observou. Está vendo todas essas coisas? Com toda certeza vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja. Ele está dizendo o seguinte: o templo em Jerusalém vai ser derrubado. Ele falou assim: eu afirmo isso. Mateus 24, 35. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras, pode falhar tudo, mas a palavra não falha. Acredite no pregador, não, acredite na Bíblia. A palavra não é do pregador, a palavra é de Deus. Tendo Jesus se assentando no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular. Ele disseram, só diminui depois o ventilador aí, Miguel, para mim, a velocidade. Dize-nos quando ocorrerão essas, e qual será o sinal da tua, e do final 2. Quantas perguntas foram feitas aqui? 3 perguntas. A primeira pergunta é, dize-nos quando ocorrerão essas. Ele estava, qual era a pergunta do discípulo aqui? Em que dia que o templo do rei Herodes, que é o templo de Salomão, vai ser destruído, não é isso? Ele perguntou isso. Em que dia vai ser destruído? Essa é a primeira pergunta. Porque Jesus disse lá no começo que não ficaria pedra sobre. Então, Jesus firmou, o templo em Jerusalém vai ser destruído. A segunda pergunta, enquanto ocorrerão essas coisas, e que sinal será da tua? Aí os discípulos perguntam, qual é o sinal? Nos dá um sinal. Porque os judeus trabalham muito com sinal. Quando Jesus apareceu, qual foi o sinal? Que Isaías profetizou, seria uma estrela. Quando os magos viram a estrela, disseram, eis aí o sinal. Então eles trabalham muito com sinais. Aí, qual o sinal da sua vinda? Os sinais, ou o sinal da tua vinda, e do fim 2. Pergunta, qual é o sinal que será da sua vinda e da consumação dos tempos? E assim que o Senhor nos abençoe. Toma o vosso assento, por gentileza. De forma sucinta, aqui, bem prática, para que possamos entender isso aqui, irmão. Para que possamos entender. Tem um grupo bom aqui, louvado seja Deus por isso. Como o pregador ontem disse, só tem uma forma de segurar a igreja, de afirmar a igreja, é na palavra, irmão. É aconselhar, é ajudar a pessoa na palavra, que é a palavra. Mateus 24, e nós vamos até Mateus 25 ao 46. Observe uma coisa, que nós temos aqui 3 divisões. Quantas divisões? 3. Eu vou abordar as 3 divisões aqui. Eu achei muito interessante isso. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, está escrito assim: diga-se comigo, não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, e nem à igreja de Deus. Quantos povos a gente vê na Bíblia que Paulo fala? Aqui, 3 povos na Bíblia. Quem nasceu dentro de Israel é considerado o que hoje? É um judeu. E quem nasce fora da região de Jerusalém é um gentil, que para os judeus é um pagão, que não tem Deus. Jesus vem no seu tempo, ele morre, ressuscita,
a graça de Deus é manifesta e todo aquele que o reconheceram deu o poder de se tornar filhos de Deus. E aí passamos a tornar o quê? Igreja de Deus. Entenderam isso aqui, irmãos? Temos os judeus de fato, sangue judeu. Temos gentios que não se converteram, que era nós. Ao passar a receber Jesus como nosso Salvador, passamos a se tornar filhos de Deus. Passamos a se tornar o que então? Igreja de Deus, morada de Deus, a qual Jesus é chamado de roda de Sarão, advogado infinito, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é todo poderoso. Então a Bíblia trata desses três povos: judeu é judeu, gentil é gentil, igreja é igreja de Deus. E nós somos o que aqui nessa noite? Igreja de Deus. Em Mateus 24, é interessante observar alguns detalhes que nós vamos fazer essa divisão para que possamos compreender um pouco aqui essa profecia bíblica dos fins dos tempos. Primeiro, os discípulos fazem três perguntas. A primeira é: em que tempo vai haver a destruição do templo? Aí lá em Lucas 21:20 relata muito bem que quando ver Jerusalém cercada pelo exército, esse será o sinal que Jerusalém será atacada, invadida pelos romanos. Jesus ele fala que o templo em Jerusalém vai ser destruído. Ele dá o sinal, ele fala, vai acontecer assim, lá no verso 15 ao 22 do próprio Mateus. Ele relata, aí ele dá a resposta. Qual é a resposta? Ele fala assim, ai das grávidas, da que as amamentam. A partir do versículo 15 do Mateus 24, ele dá a resposta do que vai acontecer com o templo. Nesse dia será o dia de desolação, de perturbação. Aí ele diz, lá no Mateus 24, prossegue aqui o texto, lá no verso 16: então os que estiverem na Judéia, fuja para os... Sabe o que as pessoas ensinam distorcidamente? Que quando a igreja for arrebatada, que o anticristo dominar a terra, eles falam o seguinte: que você não vai querer o chip, a marca da besta que eles ensinam. Você vai para uma terra longe, tipo o interior, monte, mata. Mas aqui, Jesus está ensinando o seguinte: quem estiver na Judéia, se der tempo, corre para os montes, porque esse dia será um dia de desolação. Que ano era? Ano 30. Jesus morre, vai para o céu, ressuscita. 40 anos se passa. 40 com 30 dá quantos anos? 70 anos. E no ano 70, exatamente, na história, você vê, nos anéis da história, General Tito, ele entra dentro de Jerusalém, a partir das 18 horas, é a hora que os judeus consideram a virada do dia. Ele entra disfarçado e naquela noite houve um tremendo banho de sangue. Os cavalos dos imperadores romanos chegavam a escorregar. As crianças eram arrancadas do colo das suas mães. E as grávidas, os bebês eram arrancados e eram mortos. Nesse tempo, esse general Tito, ele profana o templo em Jerusalém. É um personagem do anticristo. Ele profana o templo, colocando uma porca em cima do altar, que é uma aberração para os judeus. E acontece exatamente o que Jesus disse: Jerusalém será assediada. O que sobra de Jerusalém hoje é o que? É os muros das lamentações, somente. E General Tito tinha um propósito: entrar em Jerusalém e arrancar o ouro de Jerusalém. E o ouro de Jerusalém está derretido. E aonde está os ouros de Jerusalém? No meio das pedras. Por isso que não ficará pedra sobre... Entra em Jerusalém, não vê nada. Aonde está ouro? Nas paredes. Vamos arrancar nessas pedras. E arranca pedra por pedra. Então aconteceu a profecia no ano 70 da era de Cristo. No século I, General Tito entra e destrói Jerusalém. A profecia cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu.
cumpriu a segunda profecia. Os discípulos perguntam: que sinais será da sua vinda? Ele começa a dizer, a partir do verso 3, dizendo: haverá grandes sinais de pandemias, de guerras, rumores de guerra, mas ainda não é o fim. Jesus tratou isso com uma forma muito natural. E toda vez, guarde isso, que acontece uma catástrofe, uma pandemia como essa, pessoas chegam até a descrever o dia e a hora em que Jesus irá voltar. E tem pessoas com medo, correndo para lá e para cá, e que parece que não lê a Bíblia, principalmente nós. E Jesus tratou isso, e ele fala para os discípulos, isso é o começo, lá a partir do verso 3 até no 14. Ele vai tratar isso. Ele fala: vai acontecer peste, pandemias em todos os lugares. Mas enfim, Mateus 24, do 1 ao versículo 44, esses textos todos que você lê em casa, está ligado diretamente a quem? Aos judeus. O que eu disse? Que na Bíblia há 3 povos: gentios, igreja e judeu. E gentios, igrejas e judeu. Porque Mateus 24 está muito ligado aos judeus. Primeiro, no verso 2 ele fala do templo. Templo está ligado com quem? Aos judeus. Jesus fala sobre o Monte das Oliveiras. O Monte da Oliveira está ligado a quem? Aos judeus. Mateus 24, do verso 15, fala da desolação que falou o profeta Daniel, lá no capítulo 9, verso 20, sobre a desolação do templo que haveria sobre os judeus. Está ligada essa profecia aos judeus. Aí Jesus fala que naquele tempo muitos se dirão: Senhor, Senhor, e enganarão. Muitos naquele dia vão entrar em Jerusalém e vão enganar até os escolhidos. Jesus está explicando, na verdade, que Mateus 24 até o 44, ele fala o seguinte, da grande tribulação, em que os judeus irão passar. Olha só que interessante. É bem prático isso aqui. É uma profecia para nós, mas essa mensagem está ligada aos judeus diretamente. Ele fala bem assim: naqueles dias, se possível, enganarão até os escolhidos. Quem é os escolhidos? Desde a primeira geração, desde quando surgiu terra, era os judeus. Aí Mateus 24 fala: haverá falso Cristo e enganarão a muitos. Haverá falsos profetas. E o que acontece com a cidade de Jerusalém? A igreja vai ser arrebatada. O que acontece com os judeus que ficam? Quando surgir o anticristo, ele vai entrar em Jerusalém com qual propósito? Para enganar os escolhidos. Quem é os escolhidos? É os judeus. Os judeus que não receberam Jesus como Salvador vão experimentar a dor da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Ele fala muito isso para os judeus. E no verso 24, versículo de número 3, ele, entretanto, observou essas coisas, com toda certeza vos afirmo. No 3, tendo Jesus sentado em particular, disseram-nos: quando ocorrerão essas coisas e que sinal será da sua vinda? Quando os discípulos perguntam: Senhor, em que sinal será da tua vinda? Em que dia que o Senhor vai acontecer isso? Eles não sabiam do fim do tempo. Por quê? Leia Efésios capítulo 3. O tempo da graça, o tempo da plenitude não tinha sido ainda revelado aos discípulos. Era um mistério que não estava nem dado aos apóstolos. Jesus sobe aos céus, aí sim ele vai revelar o tempo do fim do tempo, da sua plenitude. E aqui ele fala em Mateus 24 até o 44 sobre isso, a grande tribulação em que os judeus passará na terra, por não receberem Jesus como teu Salvador. O que a Bíblia diz? Jesus veio para os seus, e os seus o quê? Rejeitaram. Onde está aquele texto assim, ó? Os últimos serão os... Quem eram os últimos no plano de Deus? Era nós, irmãos. O plano de Deus veio para quem? Para Israel, não veio para nós. Por isso que Jesus morre e se revela para nós com o plano da graça de Deus. E por isso quer judeus ou não judeus,
todos deverão entrar pela porta da graça, confessando que Jesus é o Senhor. Quem é a porta de entrada ao céu? Jesus de Nazaré. Então a primeira parte do capítulo 24 trata muito ligada aos judeus, que Jesus veio para eles e eles o rejeitaram. Vamos lá, capítulo 24 ao 45. Capítulo 24, versículos de números 45 até o 51, e Mateus 25 até o verso 30. Então, de Mateus 24, do 45 até Mateus, do 25 ao 30, fala relacionado à igreja. Aqui, irmãos, eu quero que você foque numa coisa aqui. Jesus divide o sermão dele no capítulo 24 e 25 em 3 sessões. No capítulo 24, do 45 até o 51. E de Mateus 25 até o 30. Ele trata de quem? Da igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Leia aí comigo. Mateus 24, 48. Diz assim: entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: o meu senhor está demorando muito. A profecia, olhe para cá, diz que esse servo diz: o senhor está demorando. Ele fala para quem essa profecia? Para a igreja. Jesus começa a dar resposta até daquilo que os discípulos não perguntam. E ele está dizendo: esse servo que é a igreja, essa igreja está dizendo: o Senhor está demorando. E eles acabam tosquenejando na fé. Acaba dizendo: o Senhor está demorando muito. E por isso começa a agredir os seus servos e a comer, a beber com os beberrões. E o Senhor daquele servo virá no dia inesperado. E numa hora que o Senhor, que a hora que o servo desconhece, aí Jesus diz que nessa hora o Senhor virá. Em que momento é esse? Em que a igreja não sabe nem o dia e nem a hora que o Senhor vai vir na nuvem para arrebatar a tua igreja. Mas ele diz uma mensagem para a igreja e dizendo: esse servo aqui começou a dizer no coração: o Senhor está demorando muito. Aí Jesus explica que esse servo, a igreja, começa a desviar. Esse servo começa a beber com os beberrões. Esse servo aqui, ele começa a brigar. Ele desvia do caminho, porque ele diz no coração: o meu Senhor está demorando a chegar. Por isso que Mateus 25 até o 30, ele procede das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Esse servo que diz: o Senhor está demorando para voltar, esse servo desviou. Esse servo foi beber. Jesus conta que esse servo tosquenejou, esse servo dormiu. E o Senhor veio uma hora em que ele não esperava. Ele está dizendo a mensagem para essa igreja, dizendo nos últimos dias. Sabe o que Jesus está querendo ensinar aqui para essa igreja? Olha que interessante. Não tem tudo aquilo que eu disse para os judeus: a desolação, a grande tribulação, da pandemia, de tudo que vai vir, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, de Gog e Magog, tudo isso vai acontecer. Mas se vocês não entenderem isso, não se preocupa, deixa isso de lado. Eu até disse para uma pessoa hoje, uma pessoa falou assim: Kleber, eu quero entender se a igreja passa pela grande tribulação ou não. Aí eu falei: interessante, porque ontem eu estava comentando isso com algumas pessoas. Você é pré ou você é pós-milenista? Que hoje tem esses assuntos. O pós-milenista acredita, o que é o pós? Que a igreja, após passar a grande tribulação na terra, ela é o quê? Arrebatada. O pré acredita em quê? Que
antes que venha a grande tribulação, a igreja ela é tomada. Por isso que no verso 24, do 45 ao 51, Mateus 25 até o 30, não tem ligação com Mateus 24, que fala da grande tribulação. Aqui está dizendo uma mensagem para a igreja, que esse servo esperou o Senhor voltar, o Senhor não voltou. Esse homem desviou na fé, apostatou na fé, e o Senhor veio no dia que ele não sabia. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Para a igreja do Senhor, a igreja militante, independente se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não, se os sinais vão cumprir em datas que a gente diz na profecia, não importa. O que importa é que a igreja deve se preparar, porque a gente não sabe o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Se vocês não entenderem nada de pré ou de pós-milenista, se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não vai passar, isso não é problema nosso. O que nós devemos fazer é se preparar hoje, porque a esse momento Jesus pode voltar agora. Quem está entendendo, levanta a mão para dizer glória ao nome do Senhor. Então diga comigo, independente da pandemia, de pragas, guerras, tudo isso pode acontecer, mas eu não devo olhar para isso. Eu devo olhar para a minha vida agora, espiritual, porque se eu morrer agora, o juízo começa, e se o juízo começa sem ter morrido com Jesus, vai ser duro, meu irmão. Mas quem está com Jesus aqui nessa noite, deixa eu ver. Quem está ligado? Aleluia. Entendeu, diácono? A gente quer ficar sabendo muito detalhe. Pastor, a igreja vai passar pela guerra mundial, a terceira. Se vai passar ou não, não sei. Se prepara agora, que Jesus pode voltar para você agora. Entendeu? Explique melhor. Eu sou o pré ou pós? A igreja passa pela tribulação ou não? Se prepara. Porque esse servo no Mateus 24, o que acontece com esse servo aqui, ó, a partir do 45? E assim que o servo fiel sabia que o Senhor confiou sua casa para dar alimento no seu devido tempo. Sendo assim, a quem o servo fiel sabe, a quem o Senhor confiou os da sua casa para dar alimento no seu devido tempo. 46, feliz aquele servo que o Senhor, quando voltar a encontrar, agindo desta maneira. O que Jesus está dizendo assim? Feliz a igreja quando o Senhor voltar, estiver fazendo com alegria. Ei, é para mim também, irmãos. Quando o Senhor tomar nós, ou Jesus nos levar, Jesus está dizendo o seguinte: essa igreja, bem-aventurado é aquele quando o Senhor voltar e estiver fazendo a obra de Deus com alegria. Se o Senhor voltar agora, como é que está o nosso coração? Porque é que ele aponta para a igreja e para os não crentes, porque esse homem desviou. Ei, se Jesus voltar agora, o que será de nós? Será que nós estamos fazendo com alegria, com gozo? Aí diz, bem-aventurado o servo, quando o Senhor voltar, estiver fazendo a minha obra em espírito e verdade. Mas será tristeza para o Senhor quando voltar, encontrar o servo dormindo, desviando do caminho de Deus. Aí as contas vai ser acertada. Igreja do Senhor, nós devemos o quê? Estar ligada, porque o Senhor pode vir num dia em que eu não imagino. Engraçado que o Mateus 24, 45 fala da família. Diga comigo, família. Da família da fé. Gálatas 6, 10. Abre para mim, por gentileza, para o Espírito Santo, que eu não anotei aqui. Eu quero dar somente uma referência. Quem é a família da fé? Porque aqui Mateus 24, 45 fala do alimento, seu devido tempo, feliz aquele servo. O servo aqui é a família. Quem é essa família? É a igreja. É a família da fé. Eu tenho uma família. Quem é essa família? É meu primo? Não, é a família da fé. A
Até Jesus disse isso. Quem é meus parentes? Ó Jesus, seus parentes, seus irmãos estão lá fora. Jesus falou que os meus amigos, meus parentes, não sei se está acima, não é aqueles de sangue. Meus parentes são aqueles que fazem a minha vontade. Por isso, uma mensagem aqui. Não quer dizer que o crente, a mãe é crente, que o filho não é crente, que o crente, que a mãe vai levar o filho que não é crente para o céu. Tem que se converter, tem que aceitar Jesus. Ah, o meu filho não é crente, mas a mãe dele é, então vai levar ele para o céu. Não. Não é porque é filho que se tornou família da fé. Para tornar família da fé tem que é a porta. Ah, porque meu pai é crente, meu pai é pastor, meu pai é obreiro da igreja, que eu vou ser salvo. Que não, nada disso. Ninguém vai na bainha de ninguém. O teu primo não te salva, a tua mãe não te salva. Para tornar família da fé, tem que passar por Jesus. Se converter de verdade, tem que ser família. Gálatas 6:10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem é os domésticos? É a família da fé, é a família de Cristo. E o que esse servo faz aqui, o da família? Ele tosqueneja, ele dá uma bobeira e dorme. O Senhor vem e pega ele de surpresa. É uma palavra para nossas vidas aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Nós somos a família da fé, irmão. Pega com seu irmão e fala assim: irmão, nós vamos somar junto na oração, porque Jesus está voltando. Você como servo, você é da família da fé dentro da tua casa também. Não deixa a peteca cair em nome de Jesus. Seja servo prudente. Ora e busca enquanto dá tempo. Ora pela sua família enquanto dá tempo. Oramos pela família da nossa fé, que é a igreja, porque Jesus está às portas. E o que acontece com o pessoal da família da fé? Estão se descuidando da vida. Enquanto o nosso coração está se tornando, e o viver do mundanismo começa quando esquecemos que Cristo retornará em breve. Mateus 24, 41 a 51. O que está acontecendo com a família da fé? Muitos que são da família da fé, está acontecendo como essa parábola que Jesus conta para a igreja. Está desviando o caminho, enquanto se deveria tornar família da fé. Está alimentando os irmãos na fé, se estruturando na palavra, estão se desviando. A palavra para a igreja, para mim nessa noite. Independente do que está para acontecer, fique firme em Cristo. Fique firme em Cristo. Pastor, vai vir outra pandemias piores. Eu posso até falar, mas independente do que vai vir, coisas piores, eu preciso me alimentar com a família da fé. Juntos adorando a Deus, glorificando a Deus, bendizendo a Ele, dizer: eu faço parte da família da fé. Eu tenho esta palavra em meu coração e não vou deixar nada que me esfrie, nada, nem as coisas do mundo. Por isso que a igreja, ela passa agora pelo momento de estreito, em que muitos estão remando e parece que estão perdendo as forças e vão de acordo com a maré. E o coração está se esfriando na fé. Por isso que é essa parábola que Jesus conta, fala da igreja militante, despertamento. Jesus está voltando. Vamos fechar aqui o sermão. Mateus 25. Agora vem a terceira parte. O juízo final. Tem um título aí, do 31 ao 46. Ele fala para quem? Para o povo gentil. Apocalipse, capítulo de número 21, diz que esse povo gentil se aparecerá diante do trono de Deus. E quando aparecer diante do trono de Deus, esses gentios serão julgados diante do tribunal de Cristo. Esses gentios pagãos,
esses povos, eu expliquei no começo, essa divisão, aparecerão diante do Senhor para ser julgado conforme as suas obras. Pastor, mas a igreja será julgada então para quem vai ser salvo ou não? Não, porque nesse tempo, aquele que perseverou foi tomado, subiu com Jesus no céu. E aqueles que ficou judeus passou pela grande tribulação, e o juízo final fala dos gentios que ficou na terra. E esses aparecerão diante do tribunal de Cristo para serem julgados conforme as suas obras. E a igreja passará pelo julgamento do trono branco? Não, porque a igreja já foi salva. Esse julgamento aqui é para os gentios. 1 Coríntios capítulo de número 3, verso 11. 2 Coríntios 9, 11. Enquanto ele acha aqui, 1 Coríntios já está aberto aqui, ele vai ler o 3. Eu vou ler aqui o 9, verso, capítulo de número 9, 11. Olha o que está escrito: se nós semeamos entre vós a verdade espiritual, seria pedir muito colhermos algum de vós bens. Terá 2 Coríntios, vi que estava errado aqui, 2 Coríntios capítulo de número 9, 2 Coríntios 9, verso de número 11: sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por intermédio da boa vontade resulte em ações de graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Eu li o texto aí para nós. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo 11. 1 Coríntios 3, 11. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Esse texto fala que todos irão comparecer, irá prestar conta com o justo juiz, que é o Senhor Jesus. Então ele trata de 3 períodos aqui: um período que o judeu será passar pela grande tribulação, o templo que será profanado. Por isso que Israel é o maior sinal que Deus ele existe. Se Israel não existisse, como cumpriria essa profecia para Israel? Existem nações apontando seus canhões que têm poder de destruir Israel em 1 minuto. Em 1 minuto. E agora o texto diz que esses gentios aparecerão no dia do juízo final para o acerto de conta. Então cada tempo é o seu tempo, para os judeus, para a igreja de Deus e para os gentios. Jesus dando essa parábola e dando esse despertamento para nós. Diga comigo: Jesus está voltando. Diga: Jesus está voltando. Diga: Jesus está vindo nas nuvens. E diga-se comigo: eu preciso estar ligado. Eu preciso estar ligado na videira verdadeira. Diga: eu preciso ser o servo. Eu preciso ser o cabeça que começa dentro da minha casa. Diga: eu faço parte da família de Deus. Eu não posso tosquenejar. Eu não posso desviar na minha caminhada. Diga: eu sou responsável pela minha família, pelos meus pais. Eu preciso orar por eles. Eu preciso orar pelos meus irmãos da igreja. Jesus Cristo está voltando e Deus, o Senhor Jesus, usou esse sermão para o despertamento da igreja. 1 4, versículo 13 até o 18. O Paulo ele vai explicar sobre o arrebatamento. Meus irmãos, não se preocupeis com isso. Ele vai dar essa palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13. Olha o que está escrito, o verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dissemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com ele nas nuvens. Seremos arrebatados com eles nas... Diga comigo, fica de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Ficamos de pé em nome de Jesus Cristo. O que Paulo fala para essa igreja, para os filipenses, essa igreja aos Tessalonicenses, dizendo: irmãos, não ignoreis uma coisa, que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Os que tiveram mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados com ele. Paulo está dando uma palavra de esperança. Paulo está dizendo: não se preocupe, é para aqueles que já morreram. Aqueles que já morreram, morreram. Se morreu em Cristo, vai ressuscitar com Cristo. Aí Paulo diz o quê? Se preocupa com aqueles que estão vivos. O momento é agora. Diga comigo: o arrebatamento vem. Diga: no abrir e no fechar de olhos. Diga: o arrebatamento vem e Jesus está vindo aí. Diga: eu sou a igreja de Deus. Diga: eu sou a igreja de Deus. Diga: no meu caminhar, na minha caminhada, vai haver muitos obstáculos, mas diga: eu não vou desistir, porque Deus está comigo. Eu vou até o fim no nome de Jesus Cristo. Porque quando Jesus voltar, eu tenho que estar fazendo com alegria a obra de Deus de forma inteligente. Porque quando Jesus voltar, eu vou estar ligado na videira verdadeira. Sabe como? Adorando a Ele, adorando no louvor a Ele, glorificando a Ele. Que quando Jesus voltar, essa igreja, sabe como Jesus falou? Que quando Ele voltar, o Senhor voltar, o servo fiel voltar, Ele vai encontrar a igreja como? Louvando, evangelizando, falando do amor de Deus, indo para o culto adorar Jesus, renunciando o pecado, a mentira, se santificando, orando mais. Essa é a igreja do arrebatamento. Por isso que Paulo fala: irmão, nos ignorantes ficam ligados, porque aqueles que tiveram mortos serão ressuscitados, mas nós que tivermos vivos seremos arrebatados junto com eles. Essa igreja vai ser arrebatada em breve. Essa igreja vai ser arrebatada como aqueles que receberam Jesus como seu único e exclusivo Salvador da tua alma. Jesus está voltando. E a pergunta é: como que está a nossa vida espiritual? Como que está o seu termômetro da tua fé? Como que está a sua caminhada com Deus? Porque essa igreja fala daqueles que desviaram também. Olhe para cá. Como que está o seu termômetro da sua fé? Será que você está aprendendo a olhar mais para os homens do que para Deus? Mas Mateus 13, leia depois. Jesus conta parábolas de várias ali. Ele fala do trigo e do joio. E os servos que trabalharam para o dono diz: olha, entrou o joio no meio do trigo. Como que aconteceu isso? E o dono diz que é o Senhor. Entrou o maligno e plantou o joio. Os servos disseram assim, leia Mateus 13 depois todo: vamos arrancar o joio, para que não atrapalhe o trigo. Jesus disse assim: não se preocupa, porque no grande dia vai mostrar quem é a igreja, quem não é, quem é ovelha, quem não é, quem é ovelha, quem é bode, quem é verdadeiro, quem não é verdadeiro. Deixa eu ver quem é de Deus aqui, irmão, de Israel, de Deus aqui. É isso que ele está querendo dizer. Aí os servos disseram: Senhor, então nos explique por que aconteceu isso. Aí ele diz: o trigo, os que tiveram tomado conta, desaperceberam. Dormiu um pouco na fé. E o que aconteceu? O joio entrou. Aí agora os servos querem arrancar o joio. Aí o dono diz: não vai arrancar o joio. Deixa o joio crescer no meio do trigo. Por quê? Porque no grande dia da colheita, o próprio Deus vai separar
quem é trigo e quem é joio. Quem perseverou até o fim, quem não perseverou até o fim. Quem foi fiel a Deus até o fim, quem não foi até o fim. Nossa obrigação aqui, meu irmão, sabe o que é? Não é perceber quem é de Deus, quem não é de Deus. Eu preciso olhar para dentro de mim e dizer: eu preciso ser de Deus. Eu preciso ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E dizer: quem faz a separação no grande dia será o nosso Deus, não será eu. Jesus está voltando. E Ele quer que você seja trigo nesses últimos dias. Ele quer que você seja verdadeiro adorador para Deus nesses últimos dias. Jesus está voltando. E Ele está dizendo: eu vou separar as minhas ovelhas no grande dia. Ele está voltando. Independente do que vai acontecer na terra, se preparamos agora, porque essa palavra está se cumprindo dia e pós-dia. O dono diz, Mateus 24, verso 45 ou 51: bem-aventurado quando o Senhor voltar, o servo estiver louvando, fazendo alegria. Quem vem adorar a Deus aqui com a gente? Louve a Deus aí. Louve o louvor. Mesmo na tribulação, Aí o Senhor vem nessa hora. posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro lado, Ele quer chamar a igreja adoradora. de onde vem socorro. Você é a igreja. E é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Até a igreja de Deus adoradora, a igreja fiel, que não vai desviar por causa da pandemia, que não vai desviar por causa da crise financeira, que vai perseverar até o fim. Sim, a igreja. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Eu sei que nada vai me faltar. E lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro. E a firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Guarda minhas forças se esgotar e tudo em mim desmoronar. Então olharei pra ti e na promessa que fez a mim. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então olharei pra ti e na promessa que fez a mim. A mim. Eu olharei pro alto, de
contarei ao mundo que devagarzinho. és meu. Eu quero orar por você. Jesus está às portas, ele está voltando. Bem-aventurado o servo quando ele vir e estiver adorando assim. Ó. Quem está adorando de verdade aqui? Adorando a Deus, entregando a tua alma para Deus, teu espírito para Deus. Ouviu esta palavra? Eu quero orar pela sua vida. Sai do seu lugar, você que precisa, está dizendo: Senhor, Deus, ele me conhece, sabe que a minha estrutura está um pouco fraca, e eu estou quase desanimando nessa caminhada. Eu quero orar pela tua vida. Tu vai sair do teu lugar, tu vai vir aqui na frente. Aqueles que estão parados na fé, abandonou a fé no meio do caminho. Ele diz essa mensagem para a igreja. Uma ele falou com os discípulos, para André, Simão, Pedro e Tiago, lá em Marcos 13, leia depois, os 4 discípulos. Outra coisa, ele diz uma mensagem para a igreja, e outra para os gentios. Você, hoje aqui, Deus está falando conosco, está falando para outras nações, falando conosco. Você que está parado ou parado, eu quero orar pela sua vida. Jesus é aquele que te dá força. Jesus é aquele que vai te ajudar. Sai do seu lugar, vem cá na frente. Pastor, é uma vergonha, pastor. Não, vergonha é ficar no arrebatamento. Pastor, é vergonha. Não, vergonha não é deixar de reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Deus. E Ele está voltando, Ele está às portas. Sai do seu lugar, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que Deus venha te dar força e vida em abundância. Pastor, eu sou tão pecador. Meu filho, Jesus veio para o pecador. Ele não veio para os bons. Muitos não vão aguentar até o fim, mas tem uma igreja fiel que não vai dobrar o seu joelho a Baal. Nas margens de um dia, como Se você está ouvindo essa palavra, estava cansado, é porque Ele está te alertando. É uma alerta. sem forças, desanimado. Sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Nesse dia, Você nada de parar. Eu vou fazer a Deus uma oração desse louvor. Deus conhece tua estrutura, Oramos junto comigo. sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. As lágrimas e mandou eu te planar. Pega o que Ele te levou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou olhar a rede? Eu preciso te retornar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar dessa vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar dessa vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Jesus está voltando, sai do seu lugar. Vai continuar nessa aí no meio do caminho. Saia. Deus conhece tua estrutura, Jesus está voltando. sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhando as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar dessa vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar dessa vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
seria difícil prosseguir. Esse cenário ele vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar dessa vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar dessa vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu senti o Espírito de Deus. É Ele que convence o homem. Ele que convence o homem do pecado e da justiça. Vocês já observaram que quando está para chover, a gente sente um cheiro de terra molhada, principalmente na roça. Quando alguém sente cheiro de terra molhada, diz assim, ó, vai chover. É sinal que vai chover sobre a terra. Sabe o que eu sinto aqui? Um cheiro de terra molhada, que está chovendo, um avivamento de Deus sobre esse lugar aqui. Quem está sentindo o cheiro de terra molhada aqui, ó? É sinal que vai chover nesse lugar. Eu quero orar. Jesus está trabalhando, está agindo em vidas aqui. Jesus está agindo. Estende a sua mão para cá, para essas vidas aqui. Estende a sua mão para cá. Senhor, essas vidas que mandou você parar? não vão parar no meio do caminho. Para o alto, no lugar dessa vergonha, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, Pai, fortalecer. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar dessa vergonha, Deus vai te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar dessa vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar dessa vergonha, Deus vai te honrar. Amém. Eu vou te honrar. Levanta assim as mãos. Os que estão aqui na frente, faz assim com as mãos. Assim. Faz assim, isso. Diga assim comigo. Enquanto Deus segurar nas minhas mãos, Aleluia. eu não vou cair. Enquanto Ele segura nas minhas mãos, eu vou prosseguir até o alvo. Diga, porque eu tenho um destino. E o meu destino não é aqui. Meu destino não é na terra. O meu destino é encontrar com o Senhor. Mas nesse meio tempo vai aparecer pedregais. Nesse momento que eu estou dizendo, eu pego na mão de vocês e seguro e digo, não tema.